Em ondas curtas, uma voz se ergue, da NHK, um sinal que viaja longe, pelo mundo, em idiomas variados, inglês, japonês, chinês, coreano, espanhol, francês, alemão, italiano, português e mais. Nos anos 70, 80 e 90, uma época de ouro, quando a NHK em ondas curtas era um tesouro, para ouvintes ansiosos que sintonizavam com cuidado para ouvir notícias, música e histórias de um mundo distante. Cartas e postais chegavam ao estúdio de ouvintes que compartilhavam suas impressões e pensamentos sobre os programas que os inspiravam e educavam, e como a NHK era uma ponte entre culturas e nações. Concursos e jogos eram uma atração para ouvintes que competiam com habilidade e destreza, e os vencedores recebiam prêmios com orgulho e alegria. E a NHK era uma parte da vida deles, uma conexão especial. Mas o tempo passou, e as coisas mudaram. E a NHK teve que tomar uma decisão difícil, encerrar os serviços em alguns idiomas, inclusive o português, que tanto nos orgulhava. Agora, essas ondas curtas são uma memória de uma época que passou, mas não foi esquecida, pois a NHK continua a transmitir, em alguns idiomas, uma voz que viaja longe. Mas para nós, que ouvíamos em português, a NHK será sempre uma lembrança querida, uma ponte entre culturas, uma voz que viajava longe e que nos conectava ao mundo de uma maneira especial.